So let's start. Ok, pessoal, vamos começar. You've seen the patient, you have the history with you. Vocês têm a história aí do paciente, né? Nós vimos o paciente. Again, I do not have to tell you. Eu não preciso dizer. Just don't want the name of the remedy. Eu não quero o nome do remédio ainda, I ok? want you to tell Eu me quero, por enquanto, what do you understand about this o patient. que vocês entendem a respeito desse paciente. Quais são as qualidades, The qualities which run through as qualidades que permeiam todo o caso. and then analyze that. E, analisando essas qualidades, convertê-las em rubricas And then the remedy. e, finalmente, o remédio. You do this system, Utilizamos esse sistema every time you will be able to come. sempre. E aí, If not all com esse sistema, times to the vamos conseguir chegar no remédio correto a maior parte das vezes, ou então todas as vezes, desde que a análise seja correta. I was just asked a question in the Me fizeram uma pergunta no intervalo pelo cavalheiro que estava aqui. this analysis or A análise ou entendimento do paciente diferencia from doctor to doctor. de médico a médico? You have to say. Na verdade, ele me disse isso. Ele falou isso. Essa análise diferencia de médico para médico. É verdade isso? Yes, Sim. it shouldn't and it will not Não deveria if you base it e não on será. the basis Ah, na verdade, of sim. Ele falou sim, é a solid resposta que alguém deu. facts, Se você se basear em informação sólida, fatos, observations, isso nas suas observações corretas, precisas, se você se basear em alguma teorização, ou como ele está dizendo isso, então isso quer dizer que ele quer dizer essa outra coisa, e provavelmente isso quer dizer que ele não recebeu amor da sua mãe na infância, ou que ele não foi amado pelo seu pai quando era criança, ou ele foi abusado. Ou seja, essas teorias que você possa estar imaginando na sua cabeça. Eu me lembro ontem, one doctor said, um médico falou que ele está se movendo assim, isso quer dizer que ele não recebeu amor o suficiente. there is no basis. Não existe base alguma para chegar a essa conclusão. Lembre-se, You said that. So that is not because that não há base alguma. Isso é o que eu chamo de... do that kind Quando você fizer esse tipo de análise, aí sim, of doctor to isso varia de médico para médico. Mas se você se basear nos fatos try to support it with e tentar apoiar esses fatos com sintomas físicos, or some physical observation, ou observações físicas que vocês veem no paciente, aí você não vai errar. E se todo mundo fizer isso, todo mundo vai chegar conclusion. à mesma conclusão. We are not doing Nós não estamos fazendo uma análise ou teorização de sintomas que o paciente nos dá. Ele estava olhando para cima. Bom, isso quer dizer que provavelmente ele estava pensando nisso ou passou por essa situação. Não, são fatos sólidos observados repetidas vezes em muitos pacientes. proof to support Existem provas para apoiar isso, esses fatos. Se você fizer isso, the analysis. então a análise Every doctor here, de cada médico aqui será there might be some praticamente a mesma. Com certeza haverá pequenas variações, nearby the ballpark. mas vocês vão todos ficar perto ali do mesmo resultado. Uma outra pergunta foi feita: como você descarta os remédios? Bom, o descarte de remédios deve ser feito sempre com base em sintomas confirmativos. E mais frequentemente, se for feito com base nos sintomas físicos. Aí você não tem erro, não erra. Sempre dizemos que descartamos um remédio ao invés de incluir um remédio. Descartar um remédio com base de sintomas sólidos, sintomas concretos, como os termais, a sede, os desejos, as aversões, o sono, os sonhos ou qualquer outra característica física, If it is possible, se for possível. you will not go wrong. E aí não tem erro, se você descartar com base nas características. Se você tiver que descartar um remédio com base em sintomas mentais, aí descarte com base naquelas características mais importantes de um remédio, ok? Other authors call it as Ou que os autores chamam de o cerne do remédio, o centro do remédio, o entendimento básico de um remédio, o core. Se você tiver que descartar um remédio, licopódium, por exemplo, de um paciente, eu só vou descartar com base no ego, na arrogância, or avariceness.
ou avareza. If I have to rule Se eu out tiver que descartar arsênico, eu vou descartar com base na ansiedade do arsênico, is a very, 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 very important porque é um sintoma muito importante do arsênico que vai estar presente em quase todos os casos de arsênico. Se eu tiver que descartar sépia, por exemplo, eu vou descartar com base no sintoma mais importante, que é a indiferença, no sintoma mental mais importante, que é a indiferença. O Hahnemann chama isso de disposition. disposição. So at the level Então, of mind, no nível mental, se você tiver que descartar um remédio, descarte-o com base na disposição do remédio. E aí você não vai errar. if you do it, Se você fizer, faça com base nos físicos. Se você não tiver as características físicas, faça com base na disposição do remédio. Se você tiver ambos para descartar, bom, e aí then you are absolutely aí você está correto, absolutamente correto, de que aquele remédio tem que ser descartado. is correct. Você está completamente correto do descarte. Okay? So this PSA started coming Então, o down. TSH começou a cair nesse paciente, Diabetes also a came diabetes down. também diminuiu, Now see, post-lunch, 136. pós-prandial 136, esse foi o I último. have just taken a photograph of it. É por isso que eu tirei uma foto desse laudo, porque foi o último, mais recente. Triglycerides, Triglicerídeos, 133, foi de 337 para 133. and then fasting 80, post-lunch 96. Aqui, a glicose Uric pós-prandial. acid normal, creatinine normal, everything normal. And these are the remedies for E it. aqui são os These remédios, are the remedies which I already gave que eu him, já dei para ele. but I don't want you to see that. Mas eu não quero que because vocês then you will vejam get ainda, biased. porque vai gerar aí um viés em Now vocês. tell me, Então agora vamos lá. I had to change lot of remedies in this Eu patient. tive que mudar o remédio nesse paciente várias vezes. I had to change Eu lot of mudei várias vezes o remédio do paciente. Yes, Dr. Gilmar. Ok, Dr. Gilmar. I Em believe that todo o paciente é essa a ambiguidade que ele tem. Por exemplo, muito apetite alternado com falta de apetite, muito trabalho com prostração, muito inteligente, mas também a memória fraca. A voz fraca num corpo muito grande. Excellent observation. Big, huge body. A big body, Supposed to have a very que deve ter uma voz, um corpo grande, né? Provavelmente teria uma voz bem máscula, né? Que a gente espera, e de repente sai aquela vozinha, né? Como uma menina, ou como uma pessoa pequenininha, ou uma pessoa bastante tímida. Muito boa observação. Também Also, os olhos afundados, eyes, deep sunken eyes. talvez pensa muito em dinheiro, money-minded, 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 Yes. Yes, he's absolutely money-minded. calorento, hot, Yes. salivação, the Yes. salivation also. Salivation. Yes. suores abundantes, né? Perspiration, a lot of perspiration. Okay. abundance of Yes. perspiration. Yes. Yes. Very good. E café, não é? Toma Coffee. muito café? He drinks a lot of coffee. No. Não, não. Coca-Cola. Coca-Cola. Not coffee. Coca-Cola. Coca-Cola. Yeah. Coca-Cola. So what is the remedy now? Então, qual é o remédio? Good. You have summarized it well. Você se resumiu muito bem, Dr. Gilmar. Qual o remédio, então? Como ele é calorento, Well, since it's hot, não é? A gente pensou em carbonos, carb, não é? carbs, Em cófia, que a You gente mean estava coffee, discutindo também. carbon, Carbon. Carbon. É, carbon. Carbon. Okay. Right. Very good. Carbons and coffee. Okay. Carbons. Carbon. Which carbon? Qual carbono? Tem que ser um carbono calorento, be pô, hot não é? carbon. Yeah. O carbono calorento Hot carbon would be calcária sulfúrica, calcária sulfur, fluórica, calcária fluor,
calcárea calcária sulf, calcárea muriática, fluor, calcária So only tem- so you're não- not using carbon. carbo You mean animal. calcária, Então, você quer dizer calcária or you calcárias, mean né? carbons? Calcários ou carbonos? You mean Carbonos. Carbons. Carbonos. Okay, so calcária sulf, calcária fluor, Calcária sulfur, calcária flor. Carbo animal. Carboanimalis. carbo animales. Animales. Okay, Só. very good. That's it. Muito bom. Carbonium Carbo sulf. sulfurato. Carbon sulfur. Okay, no, I'm not asking for all the Não, remedies não, of também não carbon. estou querendo todos os remédios de carbono. O que a gente vai dar para ele? Meu ponto de vista My aqui, eu achei Point of view here o is that I paciente found the patient um pouco little influenciável, influenceable. já que ele, Susceptible By ele Por quem? pelos pais, By os his pais parents. decidiram By his o que parents. ele deveria Parents. fazer. Família, pais, Então, né? His parents decide what he needs além to da do. característica And de besides enganador, né, being um pouco deceitful, a little bit enganador, deceitful. Yes. e os sintomas que eu peguei aqui The foram symptoms I a took salivação, a were salivation, positividade, positivity, o fato dele ser the um pouco fact that he's a afeminado, bit effeminate, enganador, deceitful, a transpiração profusa, um pouco de profuse sarcasmo. perspiration, a O bit of medicamento que eu sarcasm. encontrei foi tuia. So I found Tuya, actually. Okay, fine. Very good. Muito bom. Excellent. Excelente. Your analysis is- A sua análise é bastante correta. A sua análise foi bastante correta. I'm glad. I'm very Fiquei satisfeito com as análises. As pessoas parecem que pegaram bem esse caso. É uma patologia It is da a quarta camada do fourth layer mesoderma. pathology. O miasma, para mim, é Fifth layer. quarta camada. Quinta Fifth camada, layer, quinta endocrine. camada. Endócrina. Diabetes, Diabetes hypothyroidism. e hipotiroidismo. Quinta camada. E a lipidemia também é Lipidemia, quarta also camada. hypolipidemia. Also. Yeah. Tá dentro do miasma psicocifilítico. Is a psychosyphilitic miasm. Yes. Psicocifilítico. Sim. É um paciente. It is a patient. Deixa eu ver. Um paciente. É um paciente calorento. Heart patient. Okay, very good. Calorento. É um paciente que cadê? Onde é que eu botei aqui? Vou olhar por aqui. É industrioso, Industrious patient. Industrioso. Industrious. criativo. Creative. No, I wouldn't say Eu industrial. não diria He has industrioso. to force himself Ele to precisa se forçar para trabalhar, se forçar ao trabalho. He works a lot. Quando ele trabalha, tem momentos que ele trabalha muito, tem momentos que ele não trabalha. Então eu não consideraria industrioso. Industrioso seria alguém que trabalha todos os dias, diariamente, de maneira contínua. Pensa muito em dinheiro. Money-minded. Yes. Pensa Sim. muito em dinheiro. Ele foi dominado pelo was pai durante dominated uma by his época, mas não father sei for se some está time. dentro, Yes, dentro But da parte I think de it's probably within the. relacionada à carcinosina. Eu the acho que o remédio carcinosine dele aspect. seria I think a his remedy briônia. would be a Brionium, if I'm not mistaken. Bryonia. Brionia. Bryonia. Yes. Okay. No. Não é exatamente esse, mas Professor, a característica dele de Yes. negociar, characteristic quando of foi ao seu negotiating. consultório When he went to your sugerindo office, he possibilidades suggesting de possibilities melhorar, to improve your office. digamos assim, No. It was just as he was telling. Ele só estava dizendo, Trying to tell me how estava tentando me dizer, intelligent he is. me mostrar quão inteligente ele é, e como a sua mente está sempre pensando em dinheiro e negócios, em quão empreendedor ele é, como a mente dele está sempre pensando em dinheiro e negócios, empreendimentos, que até mesmo ali na sala de espera do meu escritório, ele conseguiu me sugerir algumas ideias para melhorar a minha empresa, mas não era exatamente negociação, não estava havendo nenhum tipo de negociação. Not like, okay, Ele não estava, ok, eu vou te dar as ideias para melhorar o seu consultório e você não vai cobrar nada pela consulta. Aí sim seria uma negociação. Aí sim seria uma negociação. comportamentos, digamos assim, What about dele the procurar behavior, na the fact that he's internet aquilo looking que online, possa lhe dar what could give him- uma what could make him produção, money? um nível Yeah, de money-minded, yes. negociação. Isso é- Everybody said como- business-minded, como já foi dito, business-minded, né? Ele money-minded. tem a mente orientada a dinheiro, ele pensa muito em dinheiro. Isso mesmo, pensa muito em dinheiro. O que mais dá para acrescentar aí? Considerando a rubrica que existe I'm para considering a negociar, rubric se ele of the poderia negotiating, the estar negotiation aí rubric. incluído também. Could it be included in this rubric? Negotiating. No. Não. Não. Yes. Very good. Regina, Dr. Sharma. Regina, Dr. Gilmar, vocês chegaram muito perto. Must come here. What else? Anybody else? Mais alguém?
So, Dr. Gilmar suggested calcarea Dr. Gilmar sugeriu calcária sulf, calcarea floor. calcária flúor, Carbo. carbonos, carboanimalis, Yeah, could be. Yeah? Some carbon. Carbo animales. carbonimalis, calcária sulfur, Medorrhino. medorrhino. Very good. Por que medorrino? Excelente sugestão. Por que medorrino? Exaggerated? Pelo exagero ser o nosódio. Exaggeration is a nosode. Excess out of control. Excesso fora de controle. Yes. Excess indulgence. Indulgência, né? E por ser glutão. And because né, he's por a comer, gluttony. né? Gluttony. O exagero na He's a comida. glutton. Yeah, He excess. eats. And look at him, the body also E olha só, né? O huge. corpo dele é grande. Huge, very, very big body. Um corpo grande, né? Corpulento. Excellent. So, yes, that is what Então, I also initially eu thought. também pensei inicialmente em alguns desses remédios. Eu achei ele uma pessoa muito empreendedora, muitas ideias criativas, mas fala e faz pouco, não implementa tanto assim, devido à falta de energia, o que quer que seja. Paciente calorento, e esse desejo excessivo por bebidas geladas ou frias. É uma pergunta. This is a question. A maioria dos carbonos são Most carbons friorentos. are cold. Yeah, Em carbohydrate condições, is hot also. Também pode ser calorento. Tem uma Air hunger. essa sede de ar, né? Sede de ar por ar. onde carbovegetáveis? What about carbo-veg? Carbo animal is Carbo-animales é friorento. Carbonium sulf can be Carbo-sulf pode ser calorento. Carbo-veg pode ser calorento. Em calcárias, calcária carb seria friorento. Calcária sulfo, calcária mur, calcária iodo, calcária flor. Calcária flor pode ser ambos, calorento e friorento. What about Pode ser graphite? Graphite is chili. Friorento. Only Chile. Most of the time. Can A be maior parte do sometimes. tempo, a maior parte. Pode ser calorento também. I've seen Eu já vi alguns casos de grafite calorento. Se vocês lembrarem, eu mostrei um caso de uma doença de pele de um médico homeopata. Ela era calorenta. so in syphilitic it can Então, be em sífilis pode ser calorento. so you're thinking of graphite is. Então, grafite. I like the idea. Eu gosto das ideias, estou gostando das ideias. Of how you people are Como thinking. vocês estão pensando. Bandiz, Dr. So, yeah. Bandish, Okay. eu não sei se a gente poderia dizer que são estados alternantes, que o paciente tem essas duas polaridades muito exaustos. Yes, Isso absolutely. passa por Yes. vários sintomas desse paciente, inclusive na mente, no corpo, né, no apetite. Yeah. Se a gente cruzar So estados one is alternating alternantes, state. Yes. You already, Dr. German already Sim. said that. Okay. bom, What else? eu não tenho ideia do medicamento, mas se eu cruzar esse sintoma que passa por vários níveis nesse paciente, mente, geral, com calorento, Body both. eu Both começo a ter um número menor de medicamentos. Isso que eu faria na prática, né? Um número menor de medicamentos, aí eu iria olhar um para um, And then I would start para ver looking qual one by one, deles one remedy by one. que se adapta com o restante do meu paciente, entendeu? Understood what you're saying. Entendi, What are the entendi. remedies? Is there any suggestion for remedy? Agora o remédio. Qual o remédio? Quero sugestões para o remédio. Nessa situação, não podemos combinar calcária com sulfuro, não Why sendo a not? Tell calcária. me. You tell me Without- what to do. Não sei. Então, não pode ser, não é a calcária It's not sulfúrica, calcária mas pode ser- sulfuric calcária, but could be. Yes, you can. So you combination. want to give calcarea sulf? Então você quer dar o calcária sulf? Tell me what to give. Não. Not exactly. Ah, no, why not? Not exactly. Calcária sulfúrica porque ele não It wouldn't be tem calcária sulf because a característica he grande doesn't de have calcária the core sulfúrica, que é o characteristic of a lamenting. calcária, which is lamenting. Okay, that is one symptom, but that one symptom doesn't mean. É um sintoma, na verdade, esse, mas não quer dizer. So let's come to my chart. Bom, vamos para o meu gráfico. Vamos dar uma olhada aqui na minha tabela. So what are the qualities that we find? Quais são as qualidades que encontramos nele? Does he have a strength? Ele tem força, Industrious? ele é industrioso, Does he have a high ego? ele tem um ego Does he forte, have any violence? ele tem violência. So heavy metals and
Então acho que os metais estão descartados, fora. Ele tem ciúmes, desconfiança, crueldade, maldade, violência. Remédios animais descartados. Excessos e indulgência. Sim, falta de controle. Falta de inibições. Ele poderia ser um nosódio. E a sensibilidade dele? Como que é a sensibilidade dele? Por que vocês estão aí dizendo qual é a coisa mais importante para ele? O que é mais importante para ele? A sua sensibilidade é a família. A sensibilidade em relação à família é alta. Então, ou vai ser um elemento ou uma planta. Como o Dr. Gilmar falou, o elemento que chega mais perto devido à sua obesidade, devido à sua lentidão física, apesar da sua mente ser acelerada, né, trabalhando o tempo todo, sempre trabalhando. Ele é muito inteligente, a mente dele funciona o tempo todo, e é altamente sensível, bastante emotivo em relação à família. Sensível em relação à família. Então, provavelmente, ele deve ser uma planta ou um elemento. E o elemento que é mais apegado à família é... Quais são os elementos mais apegados à família? Um deles são os carbonos, ou as calcárias, os cális e o métron. 3 elementos. Ele vai ser algum desses. Ele fala demais também e não realiza. Fala, mas não faz. Fala, mas não faz. Muito empreendedor. Pensa em dinheiro. É uma qualidade de qual elemento? Sulfur. Então, estamos aquecidos agora, né? É por isso que eu dei para ele sulfur. Não funcionou. Dei calcária sulfur, não funcionou. Dei um carbono, né, carbo-ved, não funcionou. Com base na indulgência excessiva, eu dei um nosódio, medorrinum. Também não funcionou. Eu esqueci de falar também que eu também dei o mercúrio para ele, que também não funcionou. Dei licopódio, pensando que talvez ele estava projetando uma brandeza, uma suavidade, e a mãe e o pai controlavam ele demais. Então, transtorno por uma dominação muito forte dos pais. Carcinosina, licopódio, sépia, foliculino. Eu até dei licopódio. Não funcionou. Dr. Bendish. So graphites, yes. Grafite. I didn't give graphites. Não dei grafite. I gave him something else. No caso, a obesidade não deve ser considerado A morbid obesity, yes. uma constituição. Syphilitic obesity. Não deve ser levada em consideração na constituição dele, porque ela é uma consequência do excesso. Pega essa. I know, but Sim. would you take, Mas você tomaria, you prescribe for quando você prescreve para artrite reumatoide, por exemplo, você toma dor nas articulações como sintoma? Não. would you take Você tomaria queimação no estômago como para prescrever para um paciente com gastrite? no. Here the disease itself Aqui, a doença é a obesidade. syphilitic obesity. Obesidade sifilítica. Então, não tomaríamos obesidade como sintoma para prescrição. Você quem falou aí, que disse que a Somebody said constituição that dele, a obesidade, the Constitution on obesity levaria em consideração a would take into calcária. consideration calcária. Obesity in the Constitution is also calcária. But I wouldn't take the Sim, Mas aí, nesse eu não caso- tomaria para prescrição. So even lycopodium is Até o obese, licopódio no? também é Upper obeso. part is obese. A parte de cima, superior, né? O membro obeso, medorrinum, com certeza são obesos. Por isso que eu estou falando. That's what I'm Alguns saying. medicamentos Some aí remedies têm there, constituição obesa, mas Have nesse obese caso, constitution. Yes. So in this case, é in this por case, excesso. É uma it's by coisa. excess. Yeah, so I gave It's the medorrhinum. result of excess. Então eu dei medorrino pensando nisso, mas não funcionou. Yeah, I gave medorrhinum. No, Eu dei excess, medorrino. considering excess. Considerando o excesso. No, it's not content. No. Ele não é contente. No, no, Ah, no. perdão, ele está falando no He was microfone. not, he was
in fact, so I would put him more as a. Eu diria que ele é He mais. said, no, I'm accommodating and I'm compromising. Ele falou, eu sou acomodado e eu cedo. Eu cedo. Because he does not want to make his father Porque ele and mother não feel bad, quer fazer com que os pais se sintam mal. so he suppresses his own feelings and Então ele does what suprime he seus said. próprios sentimentos e ele é transigente. Para ele a família é muito importante. For him to please the family Para is very agradar a família é muito importante para ele. So yes, now as we said, we have three Nós temos agora 3 natrum, elementos: natrum, kali and calcarea, e calcária. which is an element which are very, very family oriented. São elementos bastante orientados à família. Eu já dei calcária sulfo, não funcionou. But the family oriented Mas Kali. outro e o kali, os kalis também são orientados à família. Can he be a Kali? Ele pode ser um kali? Ele pode ser um kali, esse paciente? One, the anxiety of Kali is A ansiedade do kali não está presente no caso, né? Quem mais não existe nele? quarrelsome is not there. Right? Ele não é briguento. Quem mais? Most important. Mais importante, a velocidade do kali. Ele não tem a velocidade de um kali. Então, de fato, as calcárias e os kalis sempre diferenciamos calcária de kali porque eles têm bastante ansiedade, eles têm medos, eles são apegados à família, eles têm medo, ansiedade, Anxious, quarrelsome. a ansiedade sobre a saúde, são briguentos, ansiedade em relação à saúde, tem medos em relação à saúde, mas os calcárias são lentos e os kalis são fisicamente rápidos, movimentos bruscos, rápidos. Os kalis são sempre descartados pela velocidade, a maior parte das vezes. Professor, Kali Bai is an absolutely Kali of anxiety with indolent. It doesn't have this alternating state. não existem esses estados alternantes no kali. Yeah, okay, sorry. Assim, eu concordo e acho que ele tem I um agree, comportamento and I bem think he típico has a typical- pelos reinos aí dos nosódios, né? Nosode behavior. Yes, Pelo yes. excesso, falta de controle, Excess, tudo. lack of control. Mas a atividade criativa nele é muito His creative pronunciada activity também, is né? very much, A pronounced. criatividade, as Very ideias. creative. His ideas, his That's why creativity. sulfur was É given. por isso que o sulfo, por isso que eu dei sulfo. Por isso que eu dei sulfo. Interessante que no meu repertório, Interesting to see that in atividade my criativa só repertoire, tem creative dois activity only medicamentos, has que é two chocolate remedies, e which is chocolate coffee. and coffee. Okay. Tem muito a ver. Could he be anyone? Ele Chocolate poderia or ser um coffee? deles, chocolate ou coffee? E se você... Ele poderia ser um deles. Saw chocolate. Nós vimos chocolate ontem. So could he be Ele poderia ser chocolate? Não, não chega nem perto. coffee? E coffee? Maybe. Talvez, né? Again, the speed of coffee. E a velocidade de um coffee, né? Extremamente excitável, rápido, benevolente, muito entusiasmo, inteligência rápida, né? Os gracejos e as brincadeiras. É um remédio feliz. Okay, so yeah, but so we are. I was also Eu close, também but cheguei again, perto, one thing was missing. mas algo ficou faltando. Pulsatila não, pulsatila não. So very, very family oriented. Ele é muito orientado à família, né? Um apego fortíssimo à família. Obedient of the wishes of parents. Obediente em relação aos desejos dos pais, mesmo quando seus desejos são diferentes dos desejos dos pais. Ele está pronto a ceder, a transigir e atender de acordo com os desejos dos outros. What is he like? E o que ele gosta? Very, O que ele gosta muito? baby, as if Ah, como é que ele é? Perdão, como que ele é? Ele é como se fosse um bebezão, né? chubby, chubby, chubby Um baby bebezão fofinho. sitting in front of you. Um bebezão ali na sua frente, é o que parece. Um bebezão gordinho. With this Coke bottle. Com a garrafinha, a mamadeira, né? Com a mamadeira de refrigerante. A garrafa de refrigerante na boca. This and somebody had already commented. Alguém já tinha falado isso, que ele... This quality of Essa qualidade do estados alternantes, estados extremos alternantes, ou seja, muita energia seguida por nenhuma energia, muito apetite acompanhado de uma falta total de apetite, muito sono acompanhado de uma ausência de sono. do this. Estados alternados. Bom, então o mais importante aqui que nós precisamos acrescentar agora a esses sintomas são as qualidades físicas. Sempre esquecemos, né? As qualidades físicas. Eu acabei de falar 10 minutos atrás. Quais são as qualidades físicas desse paciente? E a mais importante para mim foi tendência de
aumento e supuração glandular, tireoide, pâncreas e que mais? As amígdalas. Ele tinha crises de amidalite recorrentes na infância, com muita supuração e febre alta. Sempre esquecemos o passado, né? Sempre esquecemos o passado. O passado é muito importante em muitos casos. Isso já me levou muitas vezes ao remédio correto. Nos dá, em primeiro lugar, a história do paciente no passado, se ele sofreu de, por exemplo, pedras, né, cálculos renais, de que lado, a lateralidade, isso nos dá a lateralidade do paciente. Se ele sofreu acidente, fraturas, qual foi o lado desse acidente, dessa fratura? Em segundo lugar, nos dá a ação do remédio. O que ele é melhor para o quê? Para o sistema neurológico ou para o sistema circulatório? Ou a esfera de ação do remédio, ou para o fígado, ou para o baço, ou para o coração. Isso também é muito importante que nós conseguimos com a história passada do paciente. Fone excessiva, que o extremo oposto da fome excessiva e o desejo excessivo de bebidas geladas, bebidas frias, isso é sifilítico, perspiração, suor profuso. Então, ele é uma pessoa mais noctívaga. Então, uma pessoa que é uma grande energia à noite, e uma tremenda energia à noite e extremamente calorento. Então, a Regina apontou isso, o Dr. Gemar, claro. Como é que era a voz dele? Voz de bebê. Voz de bebê. Então, para isso nós vamos acrescentar corpo grande, mas efeminado. Efeminado. Então, agora vocês vão me dar o remédio, ácido flórico. Ácido flórico não é efeminado. Efeminado, quais são os remédios? Calcária carb, licopódio, platina, pulsatila e silícia. Então, calcária carb é friorento, licopódio é calorento. Platina, ele pode ser platina? Não. Pode ser uma pulsatila, um bebezão, mas não chora, né? Não fica chorando. A disposição da pulsatila é chorona. É ser muito egoísta, a pulsatila. Ele pode ser silícia? Não, ele é friorento e ele é calorento. A silícia tem tendências de problemas nas glândulas, mas é diligente e esse menino não é diligente. E o que sobra? Calcária carb e ele é calorento. Então, tem que ser algum outro tipo de calcária. Calcária sulfur já foi administrada. Então, qual é a calcária que é calorenta, rápido, que tem tendência, que a pessoa tem tendência a problemas glandulares e caso essa coisa de energia dele, calcária e iodato. Calcária e iodato. Sulfur já foi dado, calcária e iodato. Esses estados alternados de excesso de energia, alternando com falta de energia, é característica do elemento iodo. Apetite excessivo, energia excessiva, calor excessivo no corpo. A energia do iodo é excessiva. Eles têm energia excessiva que precisa ser gasta em alguma outra atividade. Então, o remédio que foi prescrito foi calcária e iodato.
Por que eu não pensei em calcária iodato antes? Foi porque ele era tão obeso que eu pensei... iodo, quando você pensa em iodo, você pensa numa pessoa magra e... magra, né? Nós pensamos, então, na pessoa mais magra, mais esbelta. Mas, então... O elemento iodo é geralmente forte, então ele foi um calcária iodato. É uma calcária calorenta, pode ser bastante rápida ou lenta, dependendo do elemento que é mais forte. Se o elemento calcário for mais forte, ele vai ser lento. Se for iodato, o elemento mais forte, ele será rápido. E, como eu disse, uma grande tendência para problemas glandulares, como amígdalas, adenoide, tiroide, nódulos linfáticos, linfonodos, etc. Bom, e também tem extremos em várias coisas, como, por exemplo, apetite, fome, desejos, suor e sono. Se vocês viram que esse menino tinha um apetite extremo, uma fome extremada, suor extremo ao extremo. Então, tudo nele era extremado. Apetite, sono, fome, desejos e energia. Então, calcário iodato foi administrado e depois de 3 anos ele começou a melhorar bem, bastante. Então, vamos estudar as calcárias, tá? E o grupo iodato também. Então, nós já mostramos esse slide várias vezes. Mas aqui vamos de novo. Desejo de apoio e precisa de uma cobertura como se fosse uma concha. Proteção é o tema da calcária. Precisa de apoio, precisa de proteção. E é por isso que, apesar dele ter falado que eu gostaria de iniciar meu próprio negócio, ele nunca teve a coragem para fazer. Então, apesar dele ter dito, não, eu não quero entrar no negócio do meu pai, eu quero ter meu próprio negócio, ele não conseguiu fazer isso até que ele tivesse tomado o remédio. Só depois do remédio que ele começou seu próprio negócio. E aí saiu do negócio do pai. Então, calcárias são bebezinhos, né, que precisam desse apoio, da proteção, eles precisam dessa concha. Timidez. É marcada na calcária carbo, calcária fós, calcária sulfo, calcária ars, calcária silicata. 5 remédios estão no repertório, né? É um sintoma comum de todas as calcárias. Ansiedade, de saúde e todos os outros tipos de ansiedade. É bastante marcante na calcária. Calcária carbo, fós, sulfo e calcária ase e silicata. Não só tem a ansiedade de saúde, mas também tem ansiedade financeira por dinheiro. A necessidade da calcária é ter apoio, segurança e dinheiro, proteção e dinheiro. A calcária encontra o descanso, o conforto em 2 coisas. Uma delas é dinheiro. A outra é o quê? Onde que ela acha esse apoio? É religião. Extremamente religiosa. Mas a religiosidade é mais a questão de, vamos dizer, barganhar com Deus,
né? Fazer barganhas com Deus. Deus, faz esse negócio para mim que eu faço isso para você. Se você me fizer ganhar dinheiro, eu vou à igreja, ao templo todos os dias. Se eu ganhar dinheiro nesse negócio, por exemplo, eu faço doações em seu nome. Se você me der dinheiro, eu vou falar para todo mundo sobre você. Então, ou seja, toma lá, dá cá. Então, sempre barganhando. E sempre que estão ansiosos e com medo, a primeira coisa que eles fazem é começa a rezar. Deus, 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 me ajuda, me tira disso. Eu vou ser ótimo, eu vou ouvir o que minha mãe está falando, eu vou prestar atenção no meu pai, eu vou ser obediente. E aí, a hora que ele consegue o que precisa, o que pediu, esquece. Ou seja, egoístas. É uma relação egoísta com Deus. Ao mesmo tempo, ansiedade de saúde, medo de escuro, de solidão, da morte, de estranhos, etc, etc, etc. Muita antecipação. Muita antecipação. Inteligente e precoce. Muito precoces, muito inteligentes. Vocês viram esse menino? Desde criança ele era inteligente, mesmo nos exames. Mesmo nos exames, sem estudar tanto assim. Ele, de centenas e milhares de crianças que fizeram aquela prova, ele estava entre os 50 primeiros. Antecipação seria o sofrer antes da hora, expectativa. Falta de resolução, confusão e nervosismo. Falta de resolução, confusão e nervosismo. Também está presente no calcário. Lentidão está presente no calcário, mas essa lentidão é mais física. Mentalmente, eles são muito alertas e rápidos. E eles têm um medo imenso de pobreza. A ansiedade sobre assuntos relacionados com dinheiro e medo de pobreza. Esses são os físicos da calcária. Calcária carbe, calcária fós, calcária ars, silicata. Com certeza, definitivamente são remédios friorentos. Para aqueles que já vieram aos seminários anteriores, talvez isso seja uma repetição. Mas eu gostaria de repetir, né? E de uma forma ou de outra aprendemos sempre mais. Calcária iodato, calcária mur são definitivamente remédios calorentos. Carbe, fós, silicata, arsênico, com certeza friorentos. Mur, iodato, com certeza calorentos. Calcário flor e calcário sulfur podem ser calorentos ou fluorentos. Calcário sulfur há pessoas que denominam como remédio calorento, outros como friorento. Calcário flúor, se o elemento calcário for mais forte, ele pode ser friorento. Se for o flúor que tiver mais forte, então será um remédio calorento. A tendência para... todos os calcários têm a tendência para aumento, problemas glandulares. Amígdala, adenoides, linfonodos, adenopatias, tiroide.
São pessoas preguiçosas, indolentes. Todas calcárias. Mas há uma agravação a partir de exercício físico. Né? Mas principalmente calcária carb e calcária sulfur. Essa aí não gostam de exercício físico. E é por isso que no início eu prescrevi calcária sulfur. Desejo de água fria. Coisas refrescantes. Leite. Comidas salgadas, azedas, doces. Tudo isso é muito forte em calcária. Aversão à carne. E podemos acrescentar também desejo de ovos. Esse desejo também é bastante forte em calcária. Tendência a lesões, fraturas, torções, estiramento. Calcária e todos os carbonos têm uma grande tendência para a luxação de articulação, especialmente do tornozelo. Por causa o músculo é muito flácido, por causa da flacidez do músculo e dos tendões. E iodo, a parte iodo, não, esse iodo é um remédio diligente, extremamente trabalhador, industrioso, trabalhador que gosta de trabalhar, extremamente trabalhador, com muita energia, muita energia, muita energia. Tem essa energia, mas que tem que ser gasta de alguma forma. Então, você vai ver que esses pacientes, iodo, são crianças que estão sempre fazendo uma coisa e outra para gastar energia. Estão sempre se movimentando, ou apertando, ou, sei lá, se movimentando, expressando esse excesso de energia, fazendo coisas que exijam pressão. Eu fico apertando as coisas, apertando a mão, apertando a outra, apertando uma porta, uma cadeira, sempre fazendo esse tipo de movimento e incessantemente. Então, eles têm que gastar, ele tem que usar esse excesso de energia. É um dos remédios mais quentes da nossa matéria médica. Ácido fluórico e iodo são os dois remédios que são os mais quentes da nossa matéria médica. O industrious seria o laborioso e o hardworking, trabalhador. Apetite voraz e, apesar desse apetite voraz, perdem peso porque eles queimam toda essa energia excessiva. Então, apetite voraz do iodo com perda de peso ou emagrecimento. Então, as pessoas iodo, normalmente, só iodo, são muito esbeltas e magras. Mas calcário iodato pode ser muito, bastante obeso e bastante obeso. E um sintoma que é sifilítico que estava presente nesse rapaz foi essa bebeção de Coca-Cola. Isso é muito característico da
calcariodato. Eu descobri isso recentemente, a partir desse paciente e a partir de outros pacientes, então, que não está no repertório. Essa informação vem da minha experiência na minha clínica. Então, hoje em dia, crianças que as mães reclamam de que as crianças gostam de tomar Coca-Cola, né? E a mãe fica reclamando disso. Então, essas crianças estão engordando em função desse excesso de Coca-Cola ou de Pepsi, e elas estão ficando obesas. Então, você começa a pensar sobre calcariodato nessas crianças, porque é uma coisa muito forte, esse desejo de bebidas frias ou refrescantes, ou bebidas tipo cola, que é muito forte. Então, aí começa a pensar, como eu disse, em calcariodato, mesmo se elas forem obesas. Por que eu não pensei em calcariodato primeiro? Foi porque esse homem era obeso, porque eu também tinha a impressão na minha cabeça que eles deveriam ser mais esbelto e magro. Mas aí, então, por isso que, no caso, eu descobri cada vez mais calcariodato que são obesas. Então, calcariodato, 200, uma dose única foi prescrita para tratar dos triglicéridos, diabetes, hipotiroidismo. Certo? Então, a lição importante a ser aprendida aqui é que não esqueça da importância do histórico do paciente. Então, eu esqueci, né? Mas eu, às vezes, esqueço da história anterior. Seria infecção nas amígdalas com pus, com supuração e pus. Essa rubrica, estados alternantes. Alternating states. Onde foi que o senhor encontrou no repertório? Where did you find it in the repertory? Está lá nos gerais. Mas calcária não está incluído. É um estado. Eu tomei como um estado. Está lá, nos gerais. Estados alternados. Não, calcária não está presente. Teve a volta de algum sintoma antigo? Was there a return of an old symptom? Amidalite? For example, tonsillitis? Not yet. Não, ainda não. I'm waiting for it. Eu estou esperando. Vai aparecer. Minha pergunta era, ele já fez, mas aí quais foram os sintomas que o senhor tomou para pegar esse caso? Quais foram os sintomas? No symptoms. Nenhum sintoma. Only qualities. Só as qualidades. Como eu falei, o meu gráfico me ajudou. Não, porque ele tem que ser algum tipo de elemento, especialmente carbono, por causa dessa ligação forte com a família, ou seja, um menino bonzinho, muito sensível em relação à família, obediente. Aí eu pensei em calcária, inicialmente pensei em calcária sulfa e posteriormente com esse problema glandular, infecção, amigdalite com pus e esse excesso de estados alternados, né, excesso de energia, falta de energia. Aí finalmente, então eu cheguei a essa conclusão. Um sintoma importante da calcariodato que não está no repertório nem nos livros é esse desejo de bebida tipo cola. Então, isso é muito forte e agora eu estou tomando esse como um sintoma de confirmação para calcariodato. Eu estou tomando isso, esse desejo para bebidas tipo cola, eu tomo isso como um sintoma de confirmação para calcariodato. Tem que ser muito forte e tem que ser em excesso. E se ele estiver presente e se outros sintomas confirmarem, então nós podemos então começar a pensar em calcariodato. Ficou evidente na tomada do caso
que esse paciente tinha uma atividade bem mais intensa à noite. Indisposição, falta de energia durante o dia e muita atividade noturna. Isso nos remete a algum grupo de remédios? Qual? Se algum grupo de remédios... that was a question. Does that point out to a very specific group of remedies, like Lacasis, for example? Eu tomei como um traço sifilítico. Não como um grupo de remédios, mas como uma característica sifilítica que gostam de trabalhar ou têm excesso de energia à noite. Dr. Bandiche, as amidalites são doenças da psora, né? Certo? E um traço de psicose porque elas eram de repetição. A psychosis is trait because they are repetition, they are repetitive. Crônico, então psicósico, mas também com pus e então, mais psicósica. Por que o senhor espera? O senhor acha que elas foram suprimidas? Por isso que o senhor espera retorno? That's why you are waiting for a return. That's why you... retorno de sintoma antigo. I had not thought about it. Pode ser, pode não acontecer, tá? Mas eu estou esperando. Mas se vier, eu terei 100% de certeza. Talvez não venha. Como o caso de Mangano ontem. Pode vir, pode não vir. Mas se voltar, aí sim, você vai ter 100% de certeza. But in my understanding, it's different. The warts were suppressed. Verruga não é psora. Warts are not psora. Sim, mas é psicose. Aqui também é psicose, só... Eu não sei. Pode ser que venha, pode ser que não. Mas eu estou esperando. Alguma coisa tem que... Algum sinal agudo de psora tem que vir. Então, porque nós temos que ver o retorno da psora e ele tem uma tendência para problemas glandulares, então, muito provavelmente ele vai ter a amidalite ou, sei lá, algum problemas nos nódulos linfáticos, na virilha, não sei. The question of Cardio Moore only as a chili remedy. Somente calorenta, mas o doutor Praful mostrou um caso para a gente em que ele fala que a calcária muriática pode ser tanto friorenta como calorenta. Chili or chili or hot? Eu vejo sempre como calorenta. Eu nunca vi como friorenta, because of the Muir, because of it can be both thermals. Mas eu nunca vi, até agora eu nunca vi. É por isso que eu falei que é definitivamente quente. Tá, mas pode ser. Eu não vi. Então, o histórico, né, passado do paciente que nos diz, que nos leva ao remédio sobre qual que deve ser a esfera de ação do remédio, e aí você obtém essa informação do miasma, a afinidade, né? A afinidade por um local ou afinidade pela lateralidade ou por determinado órgão. Com certeza. Então, somos seres humanos. Se você aprender do erro a partir do erro de outras pessoas, aí você é inteligente. Se você aprender a partir do erro de outras pessoas, então tipo, ele errou e eu então não vou errar. Então você é inteligente. Se você a partir dos seus próprios erros, então você é normal, né? Inteligência é normal. E se você não aprender a partir dos seus próprios erros e continuar repetindo esses erros, aí você é um idiota. Então, realmente um tolo. Então, é por isso
que eu estou tentando, né, fazer com que vocês fiquem inteligentes, mostrando os meus erros para vocês não repetirem na sua clínica. Certo? Então, vamos passar para um outro caso? Temos tempo? Intervalo? Almoço? Alguma pergunta com relação a esse caso para podermos fazer um intervalo do almoço e aí voltarmos? Eu acho que temos tempo para mais um caso e falar um pouco mais sobre essa tomada de casos. Se vocês tiverem quaisquer perguntas, eu estou pronto a responder. Doutor Bandiche, com relação a diligente e não diligente, como que o senhor considera hoje em dia o sulfur, a sépia e a pulsatila? Sulfur não, sépia também não. E o terceiro, pulsatila. Não, não diligente, os três. Os três. Eu já mostrei um slide, lembram? Um slide de todos os remédios diligentes. Quer ver aquele slide de novo? É um erro. É uma coisa, é um erro, é uma coisa antiga, velho. Uma das versões mais antigas do Dr. Vijay, o sulfur, estava como diligente. Ele já corrigiu depois, ele já corrigiu isso há muito tempo, na verdade. Mais alguma pergunta? Ok. Então, muito obrigado. Fiz um trabalho tão bom que vocês não têm pergunta nenhuma. Então, vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Então, eu vou assumir a primeira possibilidade. Muito obrigado. Obrigado.